Outras nações europeias, como França, Inglaterra e Holanda, tinham interesse nas riquezas que havia no território brasileiro. E como não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, exploravam facilmente nossas riquezas, assim como Portugal. Ou seja, eles não reconheciam aquele Tratado de Tordesilhas que a gente falou antigamente, e acabavam contrabandeando nossas riquezas, certo? Entretanto, Portugal pretendia tomar posse de todo o território da colônia e, por causa disso, muitas lutas foram travadas. Os franceses invadem o Brasil. Com a criação do governo geral, ficou difícil para os franceses contrabandearem o pau-brasil e fundarem colônias. Mesmo assim, eles resolveram criar suas colônias no Brasil. A primeira foi criada na Baía de Guanabara, em 1555, na ilha de Sergipe, e foi denominada França Antártica. Hoje chama-se Villers-Guénon, em homenagem ao chefe da esquadra francesa invasora, Nicolas Durand de Villers-Guénon. Os franceses aliaram-se aos tamoios e fundaram o Forte Coligny. Foram expulsos do Rio de Janeiro em 1567, no governo de Mendes Sá. O sobrinho do governador, Estácio de Sá, as tropas portuguesas e o cacique Araribóia, da tribo dos Temiminós, ajudaram a expulsá-los. Depois de 45 anos, os franceses voltaram a invadir o Brasil, fundaram a França Equinocial e construíram o Forte de São Luís, em 8 de setembro de 1612. Desse forte surgiu a cidade de São Luís, atualmente capital do estado do Maranhão. Os franceses foram novamente expulsos em 1615, mas dessa vez pelas tropas portuguesas, chefiadas por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Os holandeses invadem o Brasil. Os portugueses tinham um bom relacionamento com os holandeses e transportavam, junto com eles, o açúcar que era produzido no Brasil para os países europeus. A Holanda era encarregada de distribuir o açúcar para o mercado europeu através de suas embarcações. Mas, quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu sem deixar alguém que assumisse o trono, o rei da Espanha, Filipe II, assumiu o poder. Então, todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. Sentindo-se prejudicados, os holandeses resolveram invadir o Brasil, pois eram inimigos dos espanhóis, porque a Holanda, que antes pertencia à Espanha, havia declarado a sua independência. Então, para se vingar, os espanhóis proibiram os holandeses de explorarem o açúcar do Brasil. A invasão holandesa, primeiramente, ocorreu na Bahia, em 1624. Os holandeses prenderam o governador Diogo de Mendonça Furtado e se apoderaram da cidade de Salvador. A população fugiu para o interior. O bispo Dom Marcos Teixeira, ajudado por senhores de engenho, trabalhadores e escravos, organizou a resistência aos invasores. No ano seguinte, duas esquadras, uma vinda de Portugal e outra da Espanha, expulsaram os holandeses. 6 anos depois, eles invadiram novamente o Brasil, e dessa vez o alvo foi Pernambuco, porque era uma capitania muito rica devido à produção de açúcar. Os holandeses ocuparam Olinda e o Recife. Então, o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior e lá fundou o Arraial do Bom Jesus. Com a ajuda dos indígenas e escravos, conseguiu resistir aos holandeses. Mas um brasileiro chamado Domingo Fernandes Calabar resolveu passar para o lado dos holandeses. Ele conhecia muito bem a região e os ajudou no ataque. Assim, os holandeses conseguiram conquistar Pernambuco. Derrotado, Matias de Albuquerque foi obrigado a fugir para Alagoas, nosso estado. Em 1637, Maurício de Nassau, que foi o que vocês viram na imagem anterior, veio da Holanda, para assumir o governo. Ele embelezou a cidade do Recife, construiu palácios, pontes e canais, trouxe pintores, cientistas e artistas e emprestou dinheiro para os senhores de engenho aumentarem a produção do açúcar. Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol, assinando em seguida um tratado de paz com a Holanda. Em 1644, o rei da Holanda mandou chamar Maurício de Nassau de volta ao seu país.
Com a partida de Nassau, os holandeses que aqui ficaram exigiram que os pernambucanos pagassem suas dívidas. Revoltados, eles resolveram recomeçar a luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco. A luta dos pernambucanos contra os holandeses foi chamada Insurreição Pernambucana e durou 10 anos. Ou seja, foi uma guerra que durou 10 anos, tá, amores? Muitas batalhas ocorreram até que finalmente, em 1654, na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram derrotados. Quando os holandeses voltaram, levaram mudas de cana-de-açúcar e iniciaram a produção de açúcar nas Antilhas para vendê-lo na Europa. Bom, amores, qualquer dúvida no grupo do WhatsApp.